Pessoal, então tá na descrição do vídeo a lista de exercícios que a gente vai trabalhar, né? Já contando aqui no final da aula, eu vou colocar a aula no YouTube para vocês, né? E eu já coloquei no Alva 3, que é o canal oficial de comunicação, a lista que a gente vai trabalhar. Eu falei, essa parte do curso ela é extremamente importante porque uma técnica instrumental você tem a necessidade de trabalhar com ela para poder entender, né? Tem detalhes das técnicas instrumentais, né, que só quando você trabalha com a técnica você vai poder entender mesmo a fundo, né? Então, como que você usa um equipamento, como que você prepara uma amostra, aí é um procedimento muito longo, né? Não é uma coisa que você vai ver num curso de graduação, tá? Mas é que eu falei, você precisa ter os princípios básicos, tá? Precisa ter os princípios básicos que você vai carregar na disciplina, tá? Hoje mesmo, ontem de manhã, estava fazendo uma revisão na literatura para um artigo que eu fui ver, né? Aí, uma curva de calibração. Você imagina que eu ensinei para vocês, quando vocês fazem uma curva de calibração, todos os pontos da tua reta têm que estar equidistantes, né? O que eu quero dizer equidistantes? Por exemplo, se teu primeiro ponto é 5, o segundo é 10, o terceiro, então, vai ser 15, o quarto vai ser 20. Aí eu vi um exemplo que o cara ia fazendo 25, 50, 100, 250 e 500. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é que quando você faz uma curva de calibração, seus pontos não são equidistantes, o que vai acontecer? Se você for ver o modelo que você calcula a curva analítica, você vai ver o seguinte, que os pontos que têm menor concentração, ou seja, têm menor valor numérico, eles têm uma importância muito menor para o teu modelo, né? Ou seja, toda vez que você for quantificar concentrações pequenas, não vai dar certo. Então, o método vai ser extremamente impreciso, né? O que eu falo e o que eu digo por imprecisão, desvio padrão. Tá? Por exemplo, você analisa 3 vezes a mesma amostra, e você tem resultado tipo 10, 25 e 15. Você tem um desvio padrão muito alto, né? Quando você tem um desvio padrão alto, você fala que o teu método analítico ele é muito impreciso, né? Você fala que é um método de baixa precisão, tá? E também, eu já falei extensivamente na parte de absorção molecular, mas eu vou perguntar de novo na terceira prova, que eu falei que você tem que entender também o sentido do que você está analisando. Nesse artigo que eu peguei, o rapaz ele fez uma curva de log da concentração versus log da absorbância, né? Era um artigo em que ele quantificava proteínas através do método de Lowry. Eu também vou colocar na descrição do vídeo o artigo para vocês, né? Então, pessoal, tem que ter a ideia de que você quer determinar a concentração de proteína. Você lembra que o logaritmo ele é exponencial, né? Então, você imagina o seguinte, se eu queria achar uma concentração de nós, por exemplo, eu tô analisando um padrão, eu quero ver a precisão do meu método, tá? Então, eu sei que eu analisei um, um, um padrão, né? Vou colocar aqui S de standard. Eu sei que a concentração desse padrão é 10 ppm. Aí eu fui lá, achei 9, né? Eu falei, eu vou fazer, quanto que vai ser o meu erro? Vai ser o valor que eu achei, dizendo, eu vou colocar aqui que vai ser o valor que eu encontrei, menos o valor do padrão, dividido pela concentração do padrão. Isso aqui vai ser o meu erro, né? Então você pode imaginar que se eu fizer isso daqui, né? Eu vou ter 9 menos 10 dividido por 10. Se eu for deixar na forma de porcentagem, né? Multiplicar por 100, né? Eu vou ter menos 1 multiplicado por 100 dividido por 10, tá?
eu vou ter um erro aí da ordem de 10%. Vou ter um erro da ordem de 10%. Agora, se eu estou usando um valor logaritmo, eu tenho que ter ideia que a escala logarítmica é de 10 em 10, né? Então, a mesma coisa, eu acho um valor que é log de 9, só que o valor que eu estava esperando era log de 10. Pô, você vai colocar isso daí, você vai colocar na forma de concentração. Então, você imagina que você está fazendo uma casa de diferença, entendeu? Então, você vai ter 10 a menos 9, menos 10 elevado a menos 10, dividido por 10 a menos 10, vezes 100. Poxa vida, teu erro vai ser maior que 100%. Você vai ter um erro de praticamente 100%. Não, quer dizer, você vai ter um erro de praticamente, é uma ordem de magnitude, né? Você vai ter um erro de quase 1000%. Né? Então o pessoal tem que ter essa ideia também. Você vai fazer a curva de... Toda vez que você for fazer uma curva de calibração, ela tem que ser linear. Não pode ser logarítmica. Tem que ser... tem gente que faz curva de calibração exponencial, meu Deus do céu, com não linear. Né? É tipo assim, isso é uma coisa básica, entendeu? Porque eu falei, nem eu fiz doutorado em química, eu não sei usar todos eles. Eu fiz em cromatografia líquida. Mas se pegar hoje um cromatógrafo líquido diferente dos que eu fiz no meu doutorado, eu conheço o princípio, mas eu vou ter que estudar um pouquinho para trabalhar, né? Agora, o que não pode acontecer é isso, sabe? Você chegar para trabalhar com uma técnica instrumental, você faz uma curva analítica, log da concentração versus a absorbância, no caso, a resposta, né? Aí você imagina que aí você vem e faz uma curva, que não é linear. Você faz uma curva em que os pontos não são equidistantes, entendeu? São erros básicos, sabe? E às vezes você vê artigo científico feito por pessoas que têm até doutorado desse jeito, tá? Então, assim, uma questão que envolve só teoria e uma questão que envolve só teoria, e eu vou perguntar para vocês na prova, então não erra que essa daí você não tem que calcular, você só tem que avaliar, né? Então você imagina que eu vou dar uma curva de calibração, em que o rapaz fez a calibração ele fez a calibração com pontos não equidistantes, tá? O que eu falo não equidistantes é isso, ele fez um ponto da curva 25, outro ponto da curva ele fez 50, aí o outro ele fez 100, 250 e 500. Isso aqui está totalmente errado. Tua curva analítica, os pontos têm que ser equidistantes. Tá? Então, se eu falar, olha, o cara fez a calibração nessa faixa, o procedimento está correto? Não, está totalmente errado. Pontos sempre equidistantes. Ele fez uma curva de calibração, log da concentração versus log do sinal analítico. Você imagina que na absorbância que a gente estudou, né, o sinal analítico é absorbância, né? Mas qualquer técnica analítica você sempre vai trabalhar com concentração versus sinal analítico, né? A maioria dos equipamentos, né, eles dão a resposta como milivolts ou simplesmente unidades arbitrárias, né? Então o cara fez aqui log da concentração vezes log do sinal analítico. Está totalmente errado. O cara teve a pachorra de me fazer. Então você imagina que X é a concentração do analito e Y é o sinal analítico, né? Aí o cara me faz uma equação de segundo grau. O cara faz Y igual a X ao quadrado mais X mais B. Pelo amor de Deus, né? A curva analítica tem que ser sempre de primeira ordem. Tem que ser sempre linear, de primeira ordem, e os pontos da curva têm que ser equidistantes. Tá? Eu fiz uma equação de segundo grau para minha curva analítica. Meu, tá totalmente errado. Totalmente errado. Eu falei, você vê isso em artigo científico, onde o autor é doutor em química. É um aluno do terceiro período, né? De quinto. Já quase engenheiro já, mas tá.
Você, vocês são aluno do 5º período, mas vocês ainda não têm doutorado em química, né? Vocês vão ser bacharel em engenharia química, né? Não pode cometer erros como esses. Aí tem um detalhe, eu já falei para, às vezes você vê na literatura assim, tal método analítico tem uma faixa linear de 10 a 100. Tem uma faixa linear de 10 a 1000. Tem uma faixa linear de 10 a 1 milhão. Para começar, isso não existe. Por que que não existe? Porque a tua curva analítica tem que ter pontos equidistantes. Então, você imagina que se você for fazer uma curva analítica com pontos equidistantes, e você quiser cobrir uma faixa de 10 a 100, de 10 a 1000, você vai ter que fazer milhares de pontos, né? A tua curva analítica tem que ter sempre mais de 7 pontos. Se for fazer uma curva analítica, é interessante que você tenha pelo menos 7 pontos, né? Mas também não é interessante ter uma curva analítica com 20, 30 pontos, isso aí não vai te ajudar em nada, né? Então você imagina que justamente pela tua curva analítica ela ter que ter pontos equidistantes, você nunca vai fazer uma faixa de concentração muito alta. E você ainda tem aqueles problemas, por exemplo, como a absorbância. Lembra que eu falei para vocês que a absorbância? A absorbância é proporcional à concentração. Então você imagina que se a absorbância dobrou, a concentração também dobrou. Se a concentração triplicou, a absorbância também triplicou. Então você imagina que para você ler com precisão a absorbância, tem que trabalhar com uma absorbância de no máximo de 0,1 a 1,2, certo? Então você imagina que se o primeiro ponto da tua curva analítica, então você tem que fazer 7 pontos. Então você imagina que se o primeiro ponto da tua curva analítica ele te dá uma absorbância de 0,1, né? Você imagina que se eu fizer uma concentração, ah, se eu fizer uma concentração 10 vezes maior, né? Tipo assim, o primeiro ponto da minha curva tem uma concentração de 1 ppm. Então você imagina que o último ponto da minha curva, né, ele vai ter uma concentração de 10 ppm, que é 10 vezes maior, e ele vai me dar uma absorbância de 1. Lembra que a absorbância ela é só medida com precisão no máximo de 0,1 até 1,2, tá? Então, você não vai ter precisão em mensurar absorbâncias menores do que 0,1 e muito maiores do que 1. Você não vai conseguir fazer isso, certo? Você não vai conseguir fazer isso. Bem, então isso daqui é só um detalhe geral. Então você imagina que na terceira prova, todas as provas são sorteios de questões, tá? Então lembra, curva analítica, sempre linear. Não me venha com equação de segundo grau, com log da concentração versus log da absorbância, ou log da concentração versus absorbância, tá? Isso é aceitável, para depois ninguém falar que eu não dei todos os exemplos para vocês. Na potenciometria, aí é aceitável você fazer log da concentração versus o sinal analítico, mas só nas técnicas potenciométricas, tá? As técnicas potenciométricas você pode fazer log da concentração versus sinal analítico. As técnicas potenciométricas somente, tá? Se o teu método não for potenciométrico, jamais. Sempre linear, pontos equidistantes, né? Aí, obviamente, também, se você for fazer um método potenciométrico, as tuas concentrações vão... Aí sim você vai ter uma faixa maior. E aí as suas concentrações vão variar em décadas, né? Você vai fazer, tipo, de 1 a 10, né? Então, você vai fazer uma concentração de 0,1, vai fazer uma concentração de 0,01, 0,01, aí sim, tá? Mas, enfim, como a gente não vai ver nenhum método potenciométrico nessa disciplina, a única opção que vai cair para vocês na prova é pontos equidistantes e sempre uma equação linear. Pontos equidistantes, sempre uma equação linear. Certo?
Isso daí é muito importante. A gente já tinha dado uma pincelada nisso nas aulas anteriores. Você tem 3 métodos principais de calibração, não importa que método analítico você está utilizando. Você tem o método da calibração externa. O que é o método da calibração externa? Você faz uma série de padrões. Então, por exemplo, eu quero determinar ferro 3 no suplemento alimentar. Então eu vou lá, dissolvo o comprimido em água, né, eu pego padrões de ferro 3 e faço esses padrões em várias concentrações, né. Aí eu misturo com tiocianato para dar uma cor vermelha, característica da formação do complexo ferro-tiocianato. Então eu faço minha curvinha analítica com os pontinhos equidistantes, 5, 10, 15, 20 e 25. Então eu faço diversos padrões, né, leio a absorbância deles e faço aqui minha equação da reta. Y igual a x mais b. Se eu tenho uma amostra, eu vou tratar essa amostra igual eu tratei meus padrões, né. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra. Você imagina que essa amostra, ela vai me dar uma absorbância, né, um sinal analítico, hã, igual a Sx. Então eu vou pegar, aqui é a absorbância da minha amostra, eu vou bater essa absorbância aqui na curva analítica e, através da curva analítica, eu vou determinar a concentração. Que é simples, né. Você imagina que eu tenho a equação da reta, que é y igual a x mais b. Então eu posso dizer que x é igual a y menos b dividido por a. Então isso daqui é extremamente fácil, tá. A gente já tinha visto em aulas anteriores o que pode acontecer. Existem métodos em que a matriz influencia a resposta, né. Então, por exemplo, eu dei aqui o exemplo dos suplementos alimentares. Então, eu quero determinar ferro no suplemento sulfato ferroso. Quero determinar ferro no suplemento sulfato ferroso. Pode ter alguma coisa nesse suplemento que complexa o ferro. Então, se o ferro é complexado com algum outro complexo, vai ser difícil eu complexar. Se o ferro vai formar um complexo com outro ligante, vai ficar mais difícil o tiocianato complexar o ferro e eu observar esse complexo vermelho que é formado entre o ferro e o tiocianato, certo? Então, nesse caso, a matriz vai influenciar a minha resposta. Então, outra questãozinha teórica que é importantíssimo você saber. Isso daí, inclusive, caiu na P2, vai cair de novo na P3. A primeira coisa que você faz quando você vai fazer um método analítico é comparar a adição de padrão com a calibração externa. Então, você vai pegar uma amostrinha de água destilada e vai fazer a tua curva analítica com os pontinhos aqui distantes. Você vai fazer aqui. Isso daqui é a calibração externa. Aí você vai pegar uma amostra e vai fortificar ela nos mesmos níveis do que a tua amostra, nos mesmos níveis, né, nas mesmas concentrações que você fez a calibração externa. Essa daqui a gente chama de calibração interna. E eu vou comparar o coeficiente angular dessas duas retas. Se o coeficiente angular dessas duas retas for igual, isso quer dizer que a matriz não influencia o meu método. Então eu posso fazer a calibração externa, que vai dar certo. É mais fácil, preparo uma série de padrões, mensuro a resposta para esses padrões, né, que é o sinal analítico. Aqui é a concentração, faço a minha curvinha analítica e vou lá, está tudo feito. Está resolvido o meu problema. Agora, se a minha matriz influencia, ou seja, os coeficientes angulares são diferentes, aí eu já não posso fazer
calibração externa, eu tenho que fazer adição de padrão, tá? Então vamos começar os exercícios que eu separei para a aula de hoje. Então, a gente tem aqui a calibração externa. Então a gente tem aqui, o nitrito é determinado comumente por meio de um procedimento colorimétrico, empregando-se uma reação denominada reação de Grass. Nessa reação, a amostra contendo nitrito reage com sulfanilamida e N1-naftiletilenodiamina para formarem uma espécie colorida que absorve em 550 nanômetros. Usando um instrumento automático de análise em fluxo, os seguintes resultados foram obtidos para soluções padrões de nitrito e para uma amostra contendo uma quantidade desconhecida dessa espécie. Determine a concentração de nitrito na amostra. Então, você imagina o seguinte, a última prova você vai fazer em casa, não precisa vir aqui fazer. Se eu na prova eu te der só as concentrações, 2, 3, 10, 14 e 18, aqui a gente tem as concentrações. As concentrações estão em micromol por litro. E aqui você tem a absorbância que foi mensurada. 0,065, 0,205, 0,338, 0,598 e 0,402. Para você determinar a concentração, 0,65, 0,2, 0,33, 0,474 e 0,598. A amostra que eu quero determinar a concentração tem uma absorbância de 0,42. Então você imagina que eu já fiz o gráfico para vocês e coloquei aí na lista para a gente resolver, né? Só que tem um detalhe, se você quiser resolver um problema de calibração externa, você tem que obter a curva analítica, né? Para você obter a curva analítica quando você tem as concentrações e sinais analíticos, é só você usar a função PROGLIN. Então, no Excel, você vai colocar os valores de X numa coluna, os valores de Y na outra coluna. Aí você vai vir no Excel e vai escrever proj.lin. Escreve proj.lin e abre parênteses. Quando você abrir parênteses, ele já vai pedir para você colocar os valores de Y aqui. Aí você põe ponto e vírgula, coloca os valores de X, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Fecha parênteses e dá Enter. Nesse momento, ele já vai te dar a equação da curva analítica. Tá? Imagina que aqui vão ser duas células. Aqui ele vai te dar o coeficiente angular e aqui ele vai te dar o coeficiente linear. Tá? Eu lembro que quando eu fiz a graduação, a gente se matava para obter curva analítica, a gente fazia manualmente. Você imagina que se você for obter essa curva analítica manualmente, você vai gastar aí uns 20 minutos, 30 minutos para fazer a curva analítica. Você pode fazer isso em 2, 3 minutos utilizando a função PROGLIN do Excel. Tá? Então, uma vez eu tentei fazer um exercício de calibração externa em 2017 com engenharia química. Era uma curva analítica de 7 pontos. Acabei me perdendo no meio de tanta conta e não bateu com o resultado que estava na lista. Então, o que eu falei, eu não vou gastar meia aula com isso. Você pode fazer isso da maneira extremamente simples, utilizando Excel. Na lista de exercício, eu já joguei esses valores no Excel e obtive o gráfico
no próprio Excel. E é com esse gráfico que está aqui na lista de exercício que você vai resolver o exercício. O gráfico que está na lista de exercício é y é igual a 0, 3, 0, 0, 3, 3, 4, mais 0,0023. E aqui o x, né? Então, para você dizer qual que é a concentração da amostra, você vai usar essa formulinha aqui, né? X é igual a y menos b dividido por a. Pessoal, repara sempre que a unidade do teu coeficiente angular, a unidade do teu coeficiente angular vai ser sempre a unidade da sua concentração. Tá? Então, se no teu gráfico a concentração está micromol por litro, né? A unidade do teu coeficiente angular vai ser litro por micromol, porque aí você vai dividir e o x vai ficar na mesma unidade que o eixo x do teu gráfico. E o eixo y e o valor de b, ele tem a mesma unidade que o teu eixo y. Tá? Então você imagina que o valor de b é a unidade. Lembra que a absorbância não tem unidade, né? Lembra que a absorbância não tem unidade. Então você imagina que o eixo y não tem unidade, é a absorbância. O valor de b também não tem unidade, igual a absorbância. E a unidade do coeficiente angular é o oposto da concentração que está no eixo x. Então, qual que vai ser a concentração da minha amostra? Vai ser 0,402 menos o valor do coeficiente linear, é 0,0023, aqui, dividido por 0,0334. Quanto que vai dar a concentração? Onze vírgula 96 micromol por litro. Acho que o exercício ele pede para você dar a resposta em ppm, né? Esse método é o método de Grass, é o método mais utilizado. Aqui é o método de Grass. Ele é o método mais utilizado para quantificação de nitrito. Imagina que o nitrito reage para formar um azo composto, né, que tem uma intensidade muito alta. Esse método de Grass, você pode determinar concentrações de nitrito de 0,2 até 1 miligrama por litro. Você pode determinar menos que 1 miligrama por litro de nitrito na água, por exemplo. Então, para você dar a resposta em miligramas, né, você pode multiplicar a massa molecular do nitrito. Você imagina que o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. Então, você tem 32 mais 14, vai dar 46 grama-mol. Então, para você dar essa resposta aqui, você já pode fazer 11,96 vezes 10 a menos 3. Aí esse micro, né, você vai deixar como M, né? Milimol por litro, vezes 46 grama-mol. Vai cortar o mol com mol. A única coisa que vai sobrar é o M, o grama e o litro. A resposta será em miligramas por litro. Quanto que isso daqui dá? 11,96 vezes 46, aí você divide por 1000.
Então, não, peraí, 11,96 vezes 46 dá quanto? Desculpa, né? 11,96 vezes 46. Isso, divide por 1.000. 0,52 miligramas por litro, certo? É que eu falei, esse método ele é sensível de 0,1 a 1 miligrama por litro. Geralmente são as concentrações mais comuns de nitrito, né? Eu falei já muito desse método para vocês. Você imagina que o nitrito, você imagina o seguinte, no passado não tinha geladeira, e tem fungos que se desenvolvem na carne, que se você comer a carne que esse fungo se desenvolveu, ele não dá sabor ruim e não dá mau cheiro. Então você acha que a carne está boa, se esse fungo desenvolve, se você comer, você entra em óbito. Aí fala, pô, por que ninguém morria antigamente, né? A carne ficava pendurada ali, eles passavam nitrito. O nitrito não deixa esse fungo se desenvolver. O problema é que concentrações altas de nitrito, elas são tóxicas e podem até te matar, né? Ah, eu sempre conto a história do sangue azul, né? Acho que eu já contei para vocês umas 3 vezes essa história, vocês estão lembrados? O que é uma pessoa de sangue azul? Imagina que essa coloração vermelha que vocês têm no sangue, ela vem do ferro da hemoglobina que está ligado com o oxigênio. Vocês nunca vão observar o sangue de vocês azul, porque se ele chegar a esse ponto, vocês vão morrer. Você imagina que se o oxigênio não ligar na hemoglobina do sangue de vocês, ele fica azulado, tá? Então, você imagina que na nobreza eles tinham aqueles casamentos consanguíneos, isso dava uma doença genética que a hemoglobina do sangue tinha dificuldade de ligar com o oxigênio. Então, alguns membros da nobreza tinham sangue com um tom levemente azulado. Esse tom levemente azulado representa a falta de oxigênio no sangue. Se algum dia você for, espero que não, né? Se tu for envenenado com algum veneno que não deixa o oxigênio ligar no ferro da hemoglobina do sangue, você vai morrer azulado, tá? Então, por exemplo, a pessoa que ingere altas concentrações de nitrito, o nitrito vai ligar no ferro da hemoglobina dela, não vai deixar o oxigênio ligar com o ferro do sangue. Então, a pessoa vai entrar em óbito e ela vai ter uma coloração azulada. A pele e o sangue vai ficar azulado, no caso de intoxicação crônica com nitrito, tá? Quem fica preso em túnel também, né? Ou você fica preso em túnel, aquele monte de fumaça, o monóxido de carbono faz a mesma coisa. O monóxido de carbono ele liga no ferro da hemoglobina e não deixa o oxigênio ligar. A pessoa que morre asfixiada com a fumaça do carro num túnel. Se a pessoa chegar a morrer por causa disso, ela vai ter uma coloração azulada no sangue, na pele, tá? É um tipo de ou até quando a gente fala, né, que pessoa é enforcada, né, e da pessoa fala, ficou até roxo, né? É um pouco disso também. Faltou oxigênio no sangue. Bem, agora vamos sim para o que interessa, adição de padrão. Pessoal, então aqui tem uma figura, né, que é um exemplo clássico de adição de padrão, né? Então aqui nessa figura que eu estou mostrando para vocês na lista, você tem, oh, meu Deus, vou fazer uma reta bonitinha aqui. Então você tem aqui você tem água deionizada e você tem a tua curvinha analítica aqui. Então, essa daqui é a calibração externa. Aí foi feita também uma calibração por adição de padrão. Então você pegou a amostra e preparou vários padrões com a amostra. E você observou, essa daqui é a calibração externa e essa é a adição de padrão. Você pode observar que o coeficiente angular dessa reta aqui é bem diferente do coeficiente angular dessa reta aqui. Então, esse é o típico exemplo em que você precisa utilizar a adição de padrão.
Então, nesse caso, você imagina que tem alguma coisa na água que vai influenciar na minha resposta, né. Então eu dei o exemplo do suplemento alimentar. Talvez tenha alguma coisa eu quero determinar ferro 3 no suplemento alimentar, pela reação do ferro 3 com o tiocianato. Pode ser que tenha alguma coisa presente no recipiente de suplemento alimentar que vai ligar com o ferro do suplemento alimentar. Então isso daí vai influenciar a minha resposta, porque o tiocianato não vai ligar no ferro, eu não vou conseguir observar a cor, né. Até você pode imaginar que um suplemento alimentar, ele é feito de sulfato ferroso, né, que é ferro 2. Se eu quiser transformar o ferro 2 em ferro 3, eu vou ter que oxidar o ferro 2 a ferro 3. Vai ver, tem alguma coisa nesse suplemento alimentar que dificulta a oxidação. Por exemplo, às vezes tem vitamina C junto do suplemento alimentar, aquele polivitamínico. A vitamina C vai fazer o ferro 3 virar ferro 2. Aí o ferro 2 eu não consigo determinar colorimetricamente por tiocianato, tá. Então, coisa muito simples, vai cair na prova de vocês. Quando que eu uso adição de padrão? Quando a matriz influencia no meu resultado. Então agora a gente vai fazer uma série de exercícios aqui. O método espectrofotométrico para análise quantitativa de chumbo no sangue produz uma absorbância de 0,193, quando uma amostra de 1 ml de sangue é diluída para 5 ml. Então aqui você tem uma amostrinha de sangue, tá? Você tem aqui uma amostrinha de sangue. Eu vou usar o quadro todo, tá? Vou usar o quadro todo para a gente resolver esse exercício. Lembrando que a P3 de vocês vai ser só a calibração externa, calibração interna e padrão interno. Vão ser só métodos de calibração, certo? Então você imagina que o exercício ele está falando que você tem aqui 1 ml de uma amostra de sangue. O que eu quero determinar nessa amostra de sangue é a concentração de chumbo. Então tem 1 ml da amostra de sangue, ela produz uma absorbância de 0,93 quando uma amostra de 1 ml de sangue é diluída para 5 ml. Então tinha 1 ml aqui de amostra, eu fiz essa amostra virar ter um volume de 5 ml, certo? O sinal que eu obtive para essa amostra, né, então você imagina que tem uma amostra, uma técnica analítica, chama absorção atômica. Você imagina que você coloca numa temperatura tão alta a amostra que o metal chega a vaporizar. Aí você mede a absorção do metal em fase gasosa. É uma técnica que chama absorção atômica. Só que você imagina que para você fazer um metal vaporizar, vocês são engenheiro, imagina a temperatura que não é necessária, né? Não vai conseguir fazer isso na chama do fogão de casa. A temperatura que você consegue obter com isso é só com forno de grafite, né? Então eles chamam de absorção atômica no forno de grafite, Atomic Furnace Absorption, né? Mas é que eu falei, o que a gente vai focar nesse curso agora é só os resultados. Então eu tenho 1 ml de amostra, eu diluí para 5 ml, falando que uma vantagem dessa técnica que usa, que é a absorção atômica no forno de grafite, é que você põe uma temperatura absurda, vai fazer o metal evaporar. Você imagina que o sangue, uma amostra orgânica, né? O que vai acontecer? Ela vai... Se for uma amostra orgânica líquida, né? Você imagina que toda a parte orgânica, né? Que não é de interesse, ela vai queimar ali e não vai me influenciar na resposta. Mas aqui é um caso clássico de exercício, né? Você imagina que na maioria dos casos você vai preparar a tua amostra, você vai limpar a tua amostra antes de você fazer a análise.
Mas você não vai colocar sangue puro num instrumento analítico, né? Tanto de coisa que tem no sangue que vai influenciar, né? Mas enfim, tinha 1 ml de sangue, você fez ele ter um volume de 5 ml, colocou ele no forno de grafite, ele te deu uma resposta de 0,193. Uma segunda amostra, eu tinha aqui uma segunda amostrinha de sangue, é o mesmo sangue, tem 1 ml. Ela foi adicionada, ela foi colocada num balão também, para ter um volume final de 5 ml. Só que você colocou junto com essa amostra, antes de completar o volume para 5 ml, você colocou 1 microlitro, então o volume do padrão, você colocou um volume de 1 microlitro, e a concentração desse padrão, era de 156, era de 1.560 ppb, partes por bilhão. Essa amostra te deu um sinal analítico de 0,419. Aí a pergunta é, qual a concentração de chumbo no sangue? Vocês que são engenheiros, vocês estão acostumados a fazer cálculos mais complexos, né? Isso daqui a gente resolve com um cálculo que é bem simples, a famigerada regra de 3. Você imagina que aqui eu só tenho a minha amostra, certo? Então eu faço uma regrinha de 3. Ó, aqui eu tenho a concentração da minha amostra, que me dá esse sinal analítico de 0,193. Aqui eu tenho a minha amostra mais a concentração que foi adicionada do padrão, né? Vou colocar aqui a concentração da amostra, vou colocar a sample, né? E aqui eu vou colocar a concentração que foi adicionada, né? Sabe que a concentração que foi adicionada vai ser a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final da amostra. Isso daqui me deu uma resposta de 0,419. A primeira coisa que eu vou falar, eu vou achar a concentração que foi adicionada na minha amostra. Essa concentração que foi adicionada é 1.560 partes por bilhão, vezes o volume, que é 1 microlitro, dividido pelo volume final da amostra, que é 5 ml. Eu posso imaginar que eu quero cortar volume com volume, né? Então eu posso passar ml para microlitros, né? Então você imagina que 1 ml lembra daquela definição, m é 10 a menos 3 e o micro é 10 a menos 6, tá? Então você pode fazer aqui a concentração que foi adicionada à tua amostra é 1.560 vezes 1 microlitro dividido por 5.000 microlitros. Aí corta microlitro com microlitro, fica só o ppb. Então, quanto que é 1.560 dividido por 5.000? Então, eu posso resolver isso daqui.
eu vou fazer a concentração da minha amostra vezes 0,419 é igual a 0,193 vezes a concentração da minha amostra mais 0,312 ppm, certo? Então, eu tenho que 0,419 concentração da amostra é igual a 0,193 concentração da minha amostra, sample, mais 0,193 vezes 0,312 ppm. Então, eu posso falar que a concentração da minha amostra é 0,419 menos 0,193, que é igual a 0,193 vezes 0,312 ppm. Então, a concentração da minha amostra é 0,193 vezes 0,312 ppm, dividido por 0,419 menos 0,93. Então, podem pôr na calculadora. E achar o valor. Não esqueçam dos parênteses, tá? Abre parênteses, 0,93 vezes 0,312, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 0,419 menos 0,193. Isso, partes por bilhão. Então aqui está resolvido o primeiro exercício da lista. Aí você vai ter... Ah, não, não está resolvido ainda não. O que está faltando aí? Estou perguntando para vocês a concentração de chumbo na amostra, só que a amostra foi diluída 5 vezes antes de ser quantificada, né? Então, então essa daqui é a concentração aqui, só que eu perguntei a concentração aqui. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por 5. Então, a concentração... Então, ó, você imagina que a concentração aqui é 0,2664 ppb. Quero saber a concentração aqui, na verdade, né? Então, é só multiplicar pelo fator de diluição, né? Então, isso daqui vai ser 0,2664 ppb vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? 1,33, tá bom. 1,33 ppm, certo? Tem livro didático que o professor já coloca aqui a concentração vezes o fator de diluição. Né? Tipo, a amostra foi diluída 5 vezes, ele coloca o fator de diluição. Mas eu acho que não é... É mais fácil você fazer sem o fator de diluição. Aí no final você multiplica pelo fator de diluição da amostra. Se você olhar na lista de exercícios que eu passei para você, esse exercício é da lista, tem a resolução do exercício na lista. Né? Esse exercício eu tirei do Harvey. Né? Imagina que aqui no Brasil os principais livros de química analítica é o Química Analítica Quantitativa do Harris.
e os princípios de química analítica do Skug, né? Os dois livros são norte-americanos, mas há mais de 20 anos traduzidos para o português. O Harvey ele ainda não foi traduzido para o português. Também tem um detalhe, né, que o Harvey é um livro, ele é um free open book. Você pode acessar ele gratuitamente da internet. Você pode acessar também gratuitamente o Harvey e o Skug, mas porque a universidade tem convênio com a editora. Então, se você for lá em plano de ensino da minha disciplina Nova 3, vai ter o link para o Harris, para o Skug, no plano de ensino. É só você clicar em cima e você já entra no livro. Você pode fazer isso só porque a universidade tem um acordo com a editora, né? Agora não, o livro do Harvey qualquer pessoa pode acessar gratuitamente, né? Ele é gratuito para todos, ele é aquele Can Libre Texts, né? Textos livres, né? Então esse exercício eu peguei do Harvey, e o segundo exercício eu peguei do Harvey também. Todos os outros exercícios dessa lista eu peguei ou do Skug ou do Harris, tá? Então vamos lá. Aí você tem o segundo exercício da lista, que é muito parecido. O método espectrofotométrico para análise quantitativa de chumbo no sangue produz uma absorbância de 0,712 para uma amostra de sangue de 5 ml. Depois de gravar a amostra de sangue, né, fortificar a amostra de sangue com 5 microlitros de um padrão de chumbo de 1560 ppb, mede-se uma absorbância de 1,546. Qual é a concentração de chumbo na amostra desse sangue? Então você imagina que é basicamente o mesmo exercício, mas que com uma pequena diferença. Agora você não tem volumes constantes. Você imagina que agora você tem 5 ml de sangue e você tem esses 5 ml de sangue, eles te dão um sinal analítico, né? O teu sinal analítico dele, né, vai ser 0,712. E aqui você tem os 5 ml de amostra que foi fortificado com um volume de padrão igual a 5 microlitros. E a concentração desse padrão é a mesma, 1560 ppm. E agora você tem um sinal analítico para essa amostra de 1,546. O que mudou desse exercício para o outro? Você imagina que no exercício anterior, o volume final das duas soluções era o mesmo. Nesse exercício, o volume final não é mais o mesmo. Vai ser diferente, né? Então, quando a gente for fazer a regrinha de 3 aqui, a gente tem que levar em conta a diluição da amostra, tá? Então, você tem que colocar um fator de diluição aqui que representa a amostra, né? Pessoal, você tem na lista de exercícios tem a resolução do exercício, considerando a diluição. Você imagina que a diferença de volume é tão pequena que ela nem vai influenciar nos cálculos, né? Então, esse exercício eu dou ele em prova já tem uns 3 anos, né? Aí, uma vez o aluno calculou levando em conta o fator de diluição e outro calculou sem levar em conta o fator de diluição. Se eu for ver o volume final dessa amostra é 5 ml, e o volume final dessa amostra aqui é 5,005 ml. Você vê que a diferença de volume é tão pequena que nos cálculos nem dá diferença, tá? Então, o resultado do livro, levando em conta a diluição da amostra, esse aqui é o resultado do livro, vou colocar bem aqui, ó, é 1,33 ppb.
A gente não vai levar em conta a diferença de volume, porque é tão pequena a diferença que não vai dar diferença no cálculo. Então, vê que a gente vai chegar nesse mesmo valor. Tá? Então, resolve do mesmo jeito. Você imagina que a concentração que foi adicionada à amostra foi de 560 ppb, vezes o volume que foi adicionado, que foi 5 microlitros. Né? E você imagina que o volume da amostra foi 5 ml mais 5 microlitros, né? Isso aqui vai dar 0,005 ml, ou simplesmente, né? 5.005 microlitros. Aí você pode cortar microlitro com microlitro, né? Então, qual que vai ser a concentração que foi adicionada na amostra? Mudou agora as respostas, né? Qual que foi a concentração de chumbo adicionada na amostra? 1.560 vezes 5 dividido por 5.005. 1,56? Então, se a gente for fazer as contas, você vai ter, então, que você vai ter 1,546 vezes a concentração da tua amostra, igual a 0,712 vezes a concentração da tua amostra, mais 1,56 ppb. Então, você pode imaginar, você tem 1,546 menos 0,712 vezes a concentração da tua amostra, sample, e é igual a 0,712 vezes 1,56 ppb. Então, você vai dizer que a concentração da tua amostra é 0,712 vezes 1,56 ppb, dividido por 1,546 menos 0,712. Aqui vai dar quanto? Um vírgula? Exatamente. Resposta do livro. Eu falei, às vezes é tão pequeno o fator de diluição que nem é necessário se levar em conta no cálculo, né? Então, perfeito. A gente viu como resolver problemas de adição de padrão. Então, a gente tem aqui o exercício de número 3 agora da lista. A gente vai resolver o exercício número 3 da lista. O que o exercício da lista fala? O método das adições de padrão de ponto único foi empregado na determinação de fosfato pelo método do azul de molibdênio. Tá? Então, você imagina que o fosfato ele reage é uma reação que ela é bem complexa. Né? Você imagina que o fosfato reage com o molibdênio, né, na presença de antimônio.
para formar um complexo amarelo. Aí esse complexo amarelo você consegue reduzir com uma substância redutora, como a vitamina C, por exemplo, né? E esse complexo fica azul. Então, eu posso determinar a concentração de fosfato no refrigerante, por exemplo, pelo método do azul de molibdênio. O método das adições de padrão de ponto único foi empregado na determinação de fosfato pelo método do azul de molibdênio. Uma amostra de 2 ml de urina foi tratada com os reagentes de azul de molibdênio para produzir uma espécie que absorve 820 nanômetros. Após isso, a amostra foi diluída para 100 ml. Uma alíquota de 25 ml proporcionou uma leitura no instrumento 0,428. A adição de 1 ml de uma solução contendo 0,05 miligramas de fosfato a uma segunda alíquota de 25 ml forneceu uma absorbância de 0,517. Utilize esses dados para calcular a concentração de fosfato em miligramas por litro na amostra, considerando uma relação linear entre a absorbância e a concentração de fosfato. Então, basicamente, você tinha aqui 2 ml. Isso aqui a gente vai levar em conta só no final, né? Eu tinha 2 ml de urina. Aí eles fizeram esses 2 ml de urina virar uma amostra de 100 ml. Essa amostra de 100 ml, ela foi dividida num tubinho de 25 ml. Obviamente, você não mediu a absorbância no tubo, você colocou numa cubeta de 1 centímetro de caminho óptico e a absorbância mensurada foi de 0,428 nanômetros. A dimensional absorbância. Aí tinha uma segunda alíquota também de 25 ml. A essa alíquota foi adicionado 0,05 miligramas de fósforo, né, de fosfato. E essa amostra forneceu uma absorbância de 0,517. Então, aqui é outro exemplo em que você não tem um volume constante, certo? Então, se eu fosse fazer o cálculo certinho, eu ia ter que colocar aqui, ó, eu tenho a concentração da minha amostra, que me dá uma absorbância de 0,428. Aqui eu tenho a concentração da minha amostra vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição é o volume final dividido pelo volume inicial. Então, você imagina que esse fator de diluição ele ia ser 25 dividido por 26. Agora, se fizer uma calculadora 25 dividido por 26, quanto que vai dar? Vê que é uma diferença muito pequena, né? É o que eu falei, acho que desde 2017 eu dou ano em prova esse exercício. Acho que era louco, eu tinha turma de 50 fazia a prova dissertativa, eu tinha que corrigir exercício por exercício. O pessoal que ignorava isso daí na hora de fazer a conta, o pessoal que levava em conta, a resposta deles era numericamente igual, tá? Então é que eu falei, é tão pequenininho que você, nesse caso, você nem precisaria levar em conta essa pequena diferença, né? Mas nesse caso, a gente pode fazer. A gente coloca aqui, quanto você falou que é? Então aqui, você imagina que é a concentração da amostra, só que o volume final foi diferente. Então, esse daqui se deve ao fator de diluição e foi adicionada uma certa concentração. Essa certa concentração é 517 miligramas, né? Dividido por
25 ml. Então, corta M do miligrama com M do ml. Quanto que é 0,517 dividido por... Desculpa, o volume final vai ser 26, né? Porque colocou mais 1 ml dessa solução que tem 0,05 miligramas de fosfato. Quanto que vai dar 0,517 dividido por 26? Multiplica por 1000. Então foi 19,88 miligramas. Aqui vai te dar uma absorbância de 'A absorbância que foi lida aqui foi... Pessoal, perdão. A absorbância dessa solução aqui é de 0,517. A massa que foi colocada de fósforo é 0,05, tá? Quanto que é 0,05 dividido por 26 vezes 1000? Zero, 0,05 dividido por 26 vezes 1000. Vezes 1000. 92? Então aqui, 92... Ah, tá. 1,92 miligramas por litro. Aqui vai me dar uma absorbância de 0,517. Então agora é só resolver a regra de 3. Então eu vou ter a concentração da minha amostra vezes 0,517. Isso daqui é igual a 0,428 vezes a concentração da minha amostra vezes 0,96 mais 1,92 miligramas por litro. Então você imagina que eu tenho... Quanto que é 428 vezes 0,96? Tá bom. Então eu vou ter isso daqui, que é igual a 0,428 vezes 1,92 miligramas por litro. Então, a concentração de fosfato na minha amostra, lembra que eu vou determinar a concentração aqui, tá? Estou determinando a concentração aqui. Aí eu tenho que lembrar que 2 ml viraram 100 ml de amostra, né? Então tem o fator de diluição e ele está me perguntando a massa de fosfato na, na urina. Então depois eu vou ter que usar aquela formulinha para transformar a concentração em massa. Então isso daqui vai ser igual a 0,428 vezes 1,92 miligramas por litro, dividido por 0,517 menos 0,410. Quanto que isso daqui dá? Não esqueça dos parênteses.
7,68 miligramas por litro, que é a concentração de fosfato na urina, né? Você imagina que 2 ml de urina viraram 100 ml, né? Então a concentração de fosfato na urina, né, vai ser 6,8 miligramas por litro, vezes o fator de diluição. O fator de diluição vai ser o volume final, dividido pelo volume inicial, 2 ml, que viraram 100. Então você vai multiplicar esse valor por 50. Você achou 384 miligramas por litro na amostra de urina, de fosfato na amostra de urina. A gente vai para o exercício de número 4. O exercício de número 4 também é super simples. Então a gente chega no exercício de número 4, ele fala: um soro contendo sódio fornece um sinal de 2,27 milivolts em uma análise de emissão atômica. Então, 5 ml de uma solução de cloreto de sódio, 2,08 mol por litro, foram adicionados a 95 ml do soro. Esse soro contaminado fornece um sinal de 7,98. Encontre a concentração original de sódio no soro. Então você tem aqui você tem aqui a amostra de sódio, tá? Tem aqui a amostra de soro. Essa amostra de soro tem uma concentração que você deseja saber, certo? E ele te dá um sinal analítico de 4,27 milivolts. Depois, então, você adiciona 5 ml de um. Então, você coloca um volume de padrão igual a 5 ml. A concentração desse padrão é igual a 2,08 mol por litro, né? O mol por litro você pode representar como molar. E você coloca isso daqui com 95 ml o volume da tua amostra igual a 95 ml. É que eu falei, o aluno que resolver isso daqui sem fazer os cálculos, sem fazer, ou melhor dizendo, sem levar em conta certas diluições, ele vai chegar no resultado é muito próximo de quem fez na hora da prova, né? Então você imagina que aqui eu tenho a concentração da minha amostra. Imagina que uma amostra de concentração desconhecida me dá um sinal analítico de 4,27. Essa amostra aqui que foi fortificada, ela me dá um sinal analítico de 7,98. Só que tem um detalhe, a minha amostra, ela foi diluída, né? Então você imagina que aqui eu tenho uma amostra, agora a concentração dela é 0,95, é 95% do original, tá? Mais a concentração que foi adicionada, e me dá um sinal analítico de 7,98.
98. Então vamos lá, qual que vai ser a concentração que foi adicionada à minha amostra? Vai ser o volume do padrão vezes a concentração do padrão dividido pelo volume final da solução. Então a concentração do padrão é 2,08 molar. O volume que foi adicionado foi 5 ml e o volume final foi 100 ml. Então você corta ml com ml, a resposta vai ser em molar. Então você tem 2,08 vezes 5 dividido por 10. Isso aqui dá quanto? É dividido por 100. 0,74 molar. Então agora... A 74... Ah, isso? Quanto? 1, ah, tá. Vamos colocar 0,104. Então agora é só resolver o sisteminha aqui. Então a gente pode fazer... não pode esquecer de colocar aqui, então, 0,104. Então você tem 7,98 vezes a concentração do padrão, que é igual a 4,27 vezes a concentração da amostra, vezes 0,95, mais 0,104. Então é só você fazer que... Quanto que é 4,27 vezes 0,95? 4,0... Então é só falar que a concentração de cloreto de sódio na amostra é 4,27 vezes 1,04 mol por litro, dividido por 7,98 menos 4,065, que vai dar quanto? Então a gente vai para o exercício de número 5. Uma amostra desconhecida de cobre apresentou uma absorbância de 0,262 numa análise por absorção atômica. Então, 1 ml de uma solução contendo 100 ppm de cobre
foi misturado com 95 ml da amostra desconhecida. E a mistura foi diluída a 100 ml em balão volumétrico. A absorvância da nova solução foi de 0,5. Qual é a concentração de cobre na amostra? Então, ó, você tem aqui tua amostra. Você quer saber qual que é a concentração de cobre nessa amostra. Aí você pegou essa mesma amostra, você colocou um volume de padrão igual a 5 ml, concentração desse padrão era de 100 miligramas por litro. Melhor, 100 miligramas por litro, a concentração desse padrão. E você fez isso daqui, né? Você colocou isso daqui com um volume da amostra igual a 95 ml. Então você imagina que o teu volume final, né, vai ser 100 ml. Então, você imagina que você vai vir aqui e vai calcular a concentração que foi adicionada à tua amostra, né? Que vai ser cem miligramas por litro vezes 5 ml dividido por 100 ml. Então você tem, agora eu não vou precisar da ajuda de vocês, né? 100 vezes 5 dividido por 100, você tem uma concentração de 5 miligramas por litro que foi adicionado. Então é só substituir na fórmula e você vai ter 5 miligramas. Em cima você vai ter... eu não coloquei os sinais analíticos, né? Então a amostra pura, ela te dá um sinal analítico de 0,262 e a amostra fortificada te dá um sinal analítico de 0,5. Então aqui é 0,5 e aqui é 0,262. Então, é só você redistribuir aqui na regrinha de 3. Você tem 0,5 concentração da tua amostra, igual a 0,62 a concentração da sua amostra vezes 0,95, mais 5 miligramas por litro, que foi a concentração que foi adicionada. Quanto que é 0,95 vezes 0,262? A concentração da amostra. Isso daqui é igual a 0,262 vezes 5 miligramas por litro. Então você vai dizer que a concentração da sua amostra é 0,262 vezes 5 miligramas por litro, dividido por 0,5 menos 0,2489. Que vai dar quanto? 5, ótimo.
Essa daqui é a concentração da nossa amostra. Então essa foi a nossa aula prática, nossa aula teórica do método da edição de padrão.